Tá no outro grupo lá. Então vamos começar, pessoal? Pode. Pode começar. Eu vou abrir o livro Vinha de Luz. Vou abrir ele É. aqui aleatoriamente. Vamos ver uma lição que a gente possa estudar. Migalha e multidão. Então é o livro Vinha de Luz. O capítulo é o 91. O título é Migalha e multidão. Vamos lá? E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Está lá no livro Mateus de 14, 19. Isso, Mateus 14, 19, exatamente, Tony. Muito bem. Então vamos lá? Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Inaquilatável. Em toda a parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Então você vê que Emmanuel traz aqui para nós, né, que por mais que ainda exista, né, muitas más tendências dentro de nós, mesmo que pouco tenhamos a oferecer, né, para o nosso próximo, uma palavra do Evangelho, uma palavra, uma ação, né, pautada no bem, no amor ao próximo, essa mesmo que pequena que seja, a espiritualidade sempre estará ao auxílio daquele que de boa vontade procura fazer esse bem. Multiplicando-o, né, mesmo que seja essa pequenina boa vontade, ela o multiplica para que possa essa sua ação ou essas suas palavras atingirem o máximo de pessoas possível. Pois nós sabemos, né, que o Evangelho ele nos nutre a alma, né? E aí, quando a gente tem essa disposição de levar, mesmo que seja pouco, o Evangelho para aqueles que necessitam dessa palavra de consolo, a espiritualidade
nos auxiliará para que possamos transmiti-la da forma mais fiel possível. E aí a gente consegue alcançar, né, aqueles locais mais necessitados. Eu vejo isso sempre quando a gente está na tarefa, né, na casa espírita. Por mais que a gente tenha pouco tempo para poder preparar uma exposição, ou até mesmo preparar uma aula para poder dar para as crianças, ou até mesmo preparar um curso, né? A gente mesmo tendo pouco tempo, a gente vai vendo as coisas se construindo assim, quase que com uma facilidade. Mas é porque estamos sendo sempre intuídos, né? E aí naquela pesquisa sempre traz coisas que a gente pode aproveitar. É a espiritualidade Eu já contei para auxiliando. vocês aí a campanha do quilo do sabonete Palmolive, né? Ah, é? Esse Não tô tamanhozinho o lembrado. sabonete, ó. Ah, Você não sabe o tamanho do que ele proporcionou, aquele sabonete. Porque ele abriu o coração de uma pessoa que até então sequer sabia o que era uma caridade, sequer sabia que nem sempre o quantitativo supera a necessidade, né? Então é isso aí. Por menor possibilidade que a pessoa tenha, ela não sabe o quanto ela pode transformar. Bezerra de Menezes é prova disso, né? Seu sorriso irradiava e curava, seu abraço. E é uma coisa simples, ínfimas. Entendeu? Mas é por aí. Mais vale um mini sabonete com amor do que uma caixa de sabonete sem Ela amor. virou para mim e disse: eu só tenho esse sabonete. Eu falei: você não sabe o quanto ele vai alegrar a quem de direito for usá-lo para tomar um banho. Falei para ela. exatamente. Darcy, você faz a prece para nós, para a gente poder dar início? Fazemos com uma lição dessa que nós recebemos agora. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor e Mestre, pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para mais este momento de estudo, para mais este momento de convivência, para mais este momento de aprendizado. Onde iremos, Senhor Jesus, aprender um pouco, para que esse pouco possa ser muito nas mãos daqueles que realmente necessitam. Que abramos o nosso coração, que abramos a nossa mente. E pedimos e rogamos aos nossos benfeitores, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ajude neste momento, iluminando a nossa mente, para que possamos, sim, de coração aberto, com muita alegria, muita boa vontade, abrirmos para mais este estudo e que ele realmente possa ser útil a cada um de nós e a todos aqueles desencarnados que aqui também acompanham. Que as vibrações deste estudo, Senhor Jesus, possam chegar aos irmãos mais necessitados, amparando-os e ajudando-os naquilo que eles mais necessitarem. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença, e que vós nos abençoe a cada um, e que a Tua paz seja em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Assim seja, graças a Deus. Conseguiu, Pedro, achar o livro? Até agora não. Nós estamos na página 41 e nós estávamos discutindo sobre a pedra angular. Ah, tá. Eu vou começar a leitura aqui. Perante essas considerações,
compreende-se por que o Cristo anunciou, abre aspas, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Mateus 21, versículo 43. Que nação teria condições de fazer cumprir essa profecia de Jesus? O espírito Humberto de Campos informa que é o Brasil. Assustou aí, Darcy? Não, assustei. Mas você vê com tanta precisão. Ele afirmou com firmeza, não foi? Isso, ele afirmou, ele não falou nem disse, não, ele afirmou. Então vamos ver o que Humberto de Campos fala e por que ele colocou ali que é o Brasil. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. O ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa dessa natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu, que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva, na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caído da transição e da decadência? Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. As inúmeras dificuldades vivenciadas pelos brasileiros, sobretudo nos dias atuais, levantam algumas dúvidas a respeito de ser o Brasil a pátria do Evangelho, mesmo que se considere a seriedade e a integridade do espírito e do médium envolvido na transmissão da mensagem. Entretanto, se não nos detivermos no peso das provações atuais, se entendermos a nossa visão para o futuro, veremos que a informação não está desprovida de lógica. As provas e expiações que acontecem aos brasileiros, desde os tempos coloniais, moldaram-lhes o caráter, imprimindo-lhes uma índole mais pacífica, marcada por acentuada religiosidade, nem sempre encontrada nos demais povos. Outro ponto favorável é a intensa miscigenação racial e cultural presentes no Brasil, fatores representativos da integração social e da nacionalidade brasileira. De uma maneira geral, não há separatividade étnica no país. Os povos que imigraram para o Brasil não são discriminados e nem se sentem estrangeiros, mas em casa. De qualquer forma, não devemos nos preocupar muito com a questão. Caso o povo brasileiro se transvie, optando por seguir caminhos que o afaste dos padrões de integridade e de moralidade, caberá a outra nação o cumprimento da profecia. A respeito do assunto, Emmanuel endossa as palavras de Humberto de Campos e acrescenta: a gente dá uma paradinha aqui para poder comentar o que Humberto de Campos falou, ou a gente já emenda com o que Emmanuel vem trazer para nós, para a gente poder comentar tudo? O que vocês acham? Emmanuel, é a confirmação de Humberto. Então vamos lá? Vamos. Então vamos lá. A respeito Lê porque é pouco.
Sim, então vamos lá? A respeito do assunto, Emmanuel endossa as palavras de Humberto de Campos e acrescenta: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos da atividade humana com uma nova luz. Somente o futuro, porém, comprovará, ou não, a posição do Brasil como pátria do Evangelho. A questão deve ser conduzida, porém, com responsabilidade, sem manifestações de patriotada ou de ufanismo verde-amarelo, pois o processo de evangelização é desafiante, em qualquer situação ou lugar, exigindo contínuas manifestações de humildade, de renúncia e de dedicação ao bem. É preciso guardar serenidade quanto ao assunto, pois se não for o Brasil, será outra nação, conforme garante esta outra afirmativa de Jesus. Abre aspas. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus, capítulo 15, versículo 13. O que efetivamente interessa e que deve ser considerado relevante é a vitória do Evangelho, o triunfo do Cristo na mente e no coração dos homens, que cedo ou tarde acontecerá. Nesse sentido, podemos e devemos fazer o melhor. Trabalhemos por Jesus, ainda que nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e nosso mais sublime dever é responder ao apelo do escolhido. A gente, desde quando começamos a estudar o EAD lá no tomo 1, a gente sempre viu que a espiritualidade sempre tem um plano B, porque a missão não pode falhar. E o objetivo maior a ser atingido é de que o planeta Terra ele passe de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, aqui ele traz para nós que o Evangelho, que é aquela pedra angular, né, que Jesus deixou para nós e que até hoje é o nosso direcionamento, é o caminho que devemos seguir para nos transformarmos, aqui ele foi bem objetivo, né? Ele falou que muitos, né, achavam que aquilo foi apenas algumas palavras, outros que são coisas que só diz respeito aos religiosos, né? E outros disseram que foi alguma coisa que inventaram apenas para colocar coroas nas cabeças daqueles homens que se diziam príncipes, né? Ou seja, em várias partes do mundo, essa palavra de Deus que foi trazida para nós por Jesus e colocada através dos seus apóstolos no Evangelho, muitas dessas coisas foram perdidas e colocadas como apenas um degrau para a ascensão de homens no poder. E não é esse o objetivo da espiritualidade. O objetivo é promover a transformação em homens de bem. E esse processo, ele deve ser alcançado, né? Esse objetivo ele deve ser alcançado independente do que aconteça na Terra.
Então, quando Jesus esteve lá e deu para nós toda aquela explicação, e agora viu que os homens haviam feito o que fez com os teus ensinamentos, e agora o Brasil, né, como um povo acolhedor que é, né, um povo amistoso, que nunca briga, mesmo que seja por coisas que são essenciais para a nossa soberania nacional, né? Eles não brigam, muito pelo contrário, né? Eles levam na brincadeira, porque é um povo alegre. Os estrangeiros, eles se sentem bem aqui no Brasil, porque são acolhidos. De religiosidade, nós não podemos negar que é um país muito religioso, seja ele de qualquer que seja a religião, né, protestante, evangélica, católica, espírita. A gente vê que aquele que segue uma determinada doutrina, ele segue com fé. Isso é inegável. Então a gente vê que realmente o Brasil tem esses traços para poder levar adiante essa que é a missão, né, de transformação do planeta, né? Mas a gente sabe que se durante a caminhada o país se desviar do objetivo, a espiritualidade sempre vai ter um plano B para que esse objetivo seja alcançado, né? Tem uma obra muito bacana que chama Brasil, Pátria do Evangelho, não é? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Exato, isso mesmo. Eu ainda não li, eu tenho até a obra aqui, mas eu ainda não li. Mas dizem que é muito boa e traz muitas dessas informações que o Brasil... Ele traz para nós aqui, Vitor, a questão do coração do mundo, traz a pátria do Evangelho, traz sobre os degredados, fala sobre os missionários, dos escravos, da civilização brasileira, dos negros do Brasil, da invasão holandesa, a restauração de Portugal, as bandeiras, os movimentos nativistas, no tempo dos vice-reis, Pombal e os jesuítas, da Inconfidência Mineira, da Revolução Francesa, de Dom João VI no Brasil, dos primórdios da emancipação, o limiar da independência, a independência, Dom Pedro II, o fim do primeiro reinado, Bezerra de Menezes, a obra de Ismael, a regência do segundo reinado, a Guerra do Paraguai, o movimento abolicionista, a República, a Federação Espírita, o Espiritismo no Brasil e a Pátria do Evangelho. Então, tudo que você falou aí, Vitor, está basicamente, né, dentro desses 30 capítulos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E tem um livro também de Haroldo Dutra, mais 9 outros companheiros, né, letristas, que retrata também Celeiro de Redenção, que fala também muito sobre essa questão do Brasil sendo a pátria do Evangelho. Nós podemos ver também essa possibilidade que já tivemos aqui 3 eventos mundiais. Foi a Copa, tivemos aqui a questão das Olimpíadas, né? Foi. Tivemos a questão do Rio, aquela questão do Rio 2002 ou 92, que foi do ECO, né? Que fez agora recentemente 30 anos. Então você vê que é o seguinte, ainda existe alguns países que acreditam que o Brasil ainda é uma terra de ninguém, é uma terra de pessoas que não têm cultura. Mas quem faz isso são as pessoas do velho mundo, porque não quer ver essa modificação. Questões religiosas, questões humanistas, né? Ainda coloca na condição de que o Brasil é terra de índio, que não tem cultura, que não tem nada. Mas sabemos nós que o Brasil é o país, né, que vai automaticamente absorver o velho mundo. Eu não sei se você já viu alguma passagem do Geraldo Lemos Neto,
ele fala que Chico traz uma questão de que daqui a basicamente de 50 a 100 anos haverá uma divisão no país. O país vai dividir em 3 partes, onde que virá países né, da Ásia e da Europa, porque basicamente eles vão sucumbir, eles vão ser engolidos pela água, pela terra, dessa forma, e eles vão migrar para o Brasil. Então, o Brasil, de certa forma, vai ser dividido em três partes. Uma parte vai ser do Brasil, a outra parte será pelos asiáticos e outra parte pelos europeus. Então é o seguinte, é por isso que existe essa grande briga ainda, né, essa discussão pela Amazônia. E a questão da Europa, de certa forma, quer de qualquer jeito a questão da Amazônia pela posição de ser um país, um local que automaticamente vai abranger todo o mundo, a questão da biodiversidade e também da natureza, da questão da água e tudo. Então tem todo esse processo. E se a gente lê a questão do livro, né, tanto o Selo de Redenção como o Brasil, esse livro de Humberto Campos, Brasil, Coração do Mundo, Padre Evangelho, a gente vai entender muita coisa. Né? Então tem tudo isso. E esse relato que você traz agora para a gente, dessa leitura aí, é muito importante para a gente estar se fortalecendo nessa condição, né? Porque não vai ser para a gente, mas sim para os nossos netos. Sim. Talvez para nós também, Pedro. Sim, de certa forma. Nós podemos retornar. Sim, mas podemos retornar. Mas só que o seguinte, Darcy, em 2057 já estaremos já no mundo de regeneração. Talvez a gente não tenha mais essas memórias que nós temos atuais, né? Mas podemos também estar nos preparando para essa grande oportunidade de já voltar numa condição melhor, com certeza. Você tem razão nisso, sim, com certeza. Nós tivemos oportunidade. Pois não, Isabel? Estou falando, nós tivemos dentro do EAD uma certa época lá de estudar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde foi levado muitos textos do livro do Haroldo Dutra, Celeiro de Redenção, e, juntamente com essa obra, nós estudamos um outro livro do Duílio Lerner, chamado Brasil Mais Além. Tudo para entender melhor sobre toda essa questão que uns aceitam que o Brasil realmente é essa pátria do Evangelho, e outros acham que não, de jeito nenhum. Então, existem correntes dentro da própria doutrina que uns aceitam e outros não. Acham impossível que, na situação de corrupção, disso, daquilo, daqui do Brasil, ele tem essa missão. Ele vai cumprir essa missão. Então, nós vimos aí sobre o plano B da espiritualidade, assim como vamos lembrar também sobre a questão de Kardec. Né? Olha a posição espiritual evolutiva de Kardec, mas, mesmo assim, a espiritualidade nunca coloca, como ele mesmo diz lá no Evangelho, sobre o ombro de um só, uma missão de tal importância, como foi o caso de Kardec. Então, já tinha quem? Já tinha Leon Denis, caso ele não conseguisse
né, cumprir a sua missão, já tinha Leon Denis. Agora, da mesma forma, se o Brasil não conseguir levar ao termo, né, o objetivo da espiritualidade, a programação da espiritualidade, sobre essa questão toda que foi lida, já tem outra nação que já, né, já está no aguardo aí. Se não cumprir, aí já tem essa, que é o segundo, é o plano B, né? É tão importante, mas eu ainda acredito que vai ser cumprido, sim, né? Eu também Toda a tenho linha essa certeza, do grupo que acredita. eu também tenho essa certeza que Devido a uma série de obras que tem, por exemplo, o livro do Mário Frigeri também, Brasil de Amanhã. Então, ele traz muita coisa importante, ressaltando a importância do Brasil dentro desse propósito da espiritualidade, com o transporte lá da Palestina da árvore do Evangelho. E nós, conhecendo essa verdade, temos a nossa responsabilidade duplicada, né? Sim. Sim, com certeza, Darcy. É o objetivo do Espiritismo. É disseminar e levar, né, a conhecimento da a maior quantidade de pessoas possível o Evangelho e as mensagens que são psicografadas com instruções, né, claras do entendimento daquilo que veio, né, através de Jesus. Ou seja, é estudarmos para poder compreendermos, né, a lei de Deus que foi trazida para nós por meio do Evangelho. Agora, se nós somos espíritas e nós temos essa missão de disseminar esse conhecimento, então a Darcy tem razão. A responsabilidade é muito grande, né? Mas eu vejo que temos sim condições para fazer isso. Porque o povo brasileiro, ele é um povo que ele tem a cabeça aberta, ele tem a mente aberta. Você vê que muitos são católicos, outros são evangélicos, e eles aceitam bem algumas ideias das quais a gente leva, né? Então você vê que é um povo que é receptivo a novos conhecimentos, né? Algumas religiões são mais fechadas e não gostam, né, de que tenham novas interpretações diante daquilo que eles pregam nas igrejas deles. Isso é fato. Mas a maior parte, eles, sim, levam em conta aquilo que o espírita traz. Você vê que quando é lançado algum filme, né, baseado, né, em temas espíritas, né, igual a gente teve aqui o filme de Chico Xavier, né, teve o filme do próprio Allan Kardec, agora recente o do Divaldo Franco. Você vê que os cinemas, eles enchem de pessoas de inúmeras religiões, não são só de espíritas. E muitos daqueles que se dizem de outras religiões acreditam na reencarnação. Então você vê que realmente é um povo que está receptivo para poder concluir essa missão. É igual a dona Isabel falou, ela vê que no planeta, no Brasil, condições plenas de conseguir alcançar o objetivo, de realmente
nos tornarmos essa pátria do Evangelho, né? A gente só não conseguirá se a gente não quiser. Se nós aqui, nas nossas tarefas, nós abrirmos mão da nossa tarefa para poder fazer outras coisas. E deixarmos, né, as coisas se conduzirem a ermo. Mas enquanto nós espíritas tivermos boa vontade, estaremos amparados pela espiritualidade. E aquele mesmo pouquinho esforço que a gente tenha que fazer, ele será multiplicado para que o objetivo seja alcançado. Não foi à toa que você leu essa lição no início do estudo, viu, Vitor? Tá vendo como é que combinou? Perfeitamente, viu? Para a gente ter sempre isso em mente. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, tem um detalhe muito interessante que o Emmanuel teve a oportunidade de prefaciar esse livro. Então, se você for lá, você vai ver que a abertura desse livro foi dado ao Emmanuel essa possibilidade. E ele cita lá naquele inteirinho, o que foi dito por um estudioso, um jeito grande aí, um tal de Alexandre von Humboldt. Está lá. E esse cara veio fazer, ele era um grande cientista alemão, aquelas coisas todas, e ele, em 1799, conforme foi dito, ele sai da Venezuela juntamente com um outro cientista lá e vem para o Brasil via Amazonas. E à medida que eles entram em território brasileiro, esse cara fala, esse tal de Humboldt, aqui está o celeiro do mundo. Deixa claro. O Emmanuel fala, discorre todo esse prefaciado lá no livro, embasado nas ideias desse cara. O mais interessante que o Emmanuel fala é que, quando ele disse aqui está o celeiro do mundo, conforme o menino leu aí, ele quis dizer o seguinte, ele não se referia somente ao celeiro material de saciar a fome, mas principalmente o celeiro das religiões e da verdadeira fé raciocinada. Então ele fala ali que ele entrou, naquele exato momento, no que se tem de mais abençoado no planeta, esse Alexandre von Humboldt. Está lá. Eu até achei estranho, porque, a princípio, quando eu vi o nome desse homem, eu pensei que ele era holandês, porque von é sobrenome comum, como José dos Santos é no Brasil, lá na Holanda, né? Mas ele é alemão. Ele é muito alemão. Interessante. É muito interessante que muito feliz o que esse homem disse quando ele adentra o Brasil via Amazonas. Aqui está o celeiro do mundo. Mas repetindo, isso no modo geral, numa complemência, né? Não só o celeiro das sementes, mas principalmente o celeiro das religiões e da fé raciocinada. E se a gente parar para pensar direitinho, a biodiversidade daquele sólido do Amazonas, gente, é incrível. As espécies que ainda não, que existem lá e que a ciência ainda não descobriu qual que é realmente ainda a função ainda, né? Que não é uma nem duas, não, são milhares de espécies que existem ali ainda, que não a ciência ainda não descobriu realmente a função dessas. E você vê que o povo brasileiro ele é muito colaborativo, né? A gente vê que pessoas que às vezes passam por determinadas dificuldades
são as que mais auxiliam aqueles que estão necessitados. Necessitados. E é um povo que gosta muito de se comunicar com o seu próximo, né? A gente conhece os nossos vizinhos, a gente conhece o pessoal da rua, da nossa empresa, a gente se comunica bem com as outras pessoas, estando num estabelecimento como um restaurante, por exemplo. E a gente não vê isso nos outros países. Às vezes, lá na Europa, às vezes o cara tá lá num apartamento, nem conhece o cara do lado, passa com ele pelo corredor e não sequer se troca um olhar, né? Eu tenho um colega meu que ele está em Portugal e ele fala que raramente alguém pergunta como é que você tá, e aí fulano, bom dia, beleza? Não é essa esse acolhimento, né? Exatamente. Que o brasileiro, ele é acolhedor. Sim. Eu não sei se o menino leu aí, mas aqui está escrito aqui, ó. A respeito do assunto, se já leu ou vai ler ainda. Emmanuel endossa as palavras de Humberto de Campos e acrescenta. Olha o que esse homem disse aqui, ó. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridade espiritual do orbe inteiro. Está aqui, ó. Sim. Não sei se você leu ainda, onde Foi separou, lido. se vai ler ainda. Hein? Já foi lido, já. Ah, então. Tá vendo aí? Tá aí, ó. Exatamente. O Pedro colocou alguma coisa aqui para nós? Eu estava colocando aí a questão lá do que o Tony tinha trazido, falando sobre o von Humboldt. Aí eu tô... Quer ver? Está no prefácio de Emmanuel também, fala sobre essa condição. Aí, quer ver? Vou postar de novo aí, ó. Aí, ó. No prefácio lá que Emmanuel traz, né? Meus caros filhos, vem falar do trabalho em que agora colaborais com os nossos inimigos. E vem falando embaixo aí. O nosso irmão Humberto tem nesse assunto um largo campo de trabalho, dentro das facilidades de expressão e com a especificativa que dispõe como escritor em face da mentalidade geral do Brasil. E traz aqui, os dados fornecidos por ele em suas páginas foram recolhidos nas edições do Mundo Espiritual, e aqui fala no item 4, item 5 aqui, ó. Humboldt, visitando o Vale Extenso da Amazônia, exclamou extasiado que ali encontrava o segredo do mundo, o que o Toninho acabou de trazer para nós aí. E realmente, olhando essa condição aqui, ele é alemão, né? Alemão. Ele é alemão, e o irmão dele também, era também, parece que tinha um cargo lá, né? Agora vamos ver se eu acho aqui a outra parte que fala sobre dele. Fala aqui do soneto. Tinha uma parte que falava diretamente dele, né? Do Humboldt. Então, aqui, achei. Eu vou mostrar aqui só para vocês. O nome dele é Frederic Henrique Alexander, o Barão de Humboldt, Berlim, 14 de setembro de 1769. Mais conhecido como Alexandre von Humboldt, foi um geógrafo, naturalista e explorador alemão. Irmão mais jovem do ministro e linguista prussiano Heinrich von Humboldt. Aí a gente pode pegar alguma coisa e tá meio que perto dele, né? Sim. Então, assim, por que eles querem, de certa forma, a questão do Brasil? Por causa dessas potencialidades que se tem. O Brasil, de fato, né, é o celeiro do mundo. E existem algumas crenças religiosas, né, que não querem, de fato,
que nós sejamos essa crença. Lá no livro O Segredo de Redenção, fala justamente quando Ismael conversa com Jesus e fala que na pátria do Cruzeiro seria um bom lugar para se plantar o evangelho. Porque lá teria assim, pessoas de bom coração e a terra era boa, que tudo que plantasse dava. Então o povo de coração humilde, né, eram os índios, e que era a terra deles, de certa forma. E houve a questão de um trabalho espiritual muito grande com a questão da França, Brasil, Portugal, né, futuramente a questão do Brasil, Portugal e a África, onde vieram aqui a questão dos negros africanos, né, como os escravos. E lá atrás que foi a questão de um acordo da Guerra de 100 Anos, onde vários espíritos foram mortos, e também na questão da França, que vários espíritos foram decapitados. E eles tinham necessidade de reencarnar para fazer um novo trabalho, né? A questão de resgate. E eles vieram para a questão que houve esse acordo espiritual entre Brasil e França, né? No mundo espiritual, entre os mentores, né? E assim foi trazido para cá esses 3 grupos, que foi o grupo, os grupos Jati no Brasil, que eram os índios, pacíficos, brandos, de coração puro, naturalistas. Vieram a questão dos portugueses, que eram pessoas que tinham um conhecimento vasto, né, na questão da literatura, da engenharia, da náutica, tudo. E tinha a questão da mão de obra, que seria quem? Os escravos africanos, que já havia em alguns cantos, né, a escravidão. Então foi feito esse acordo espiritual para que viesse para cá. Porque os escravos não estavam sendo escravizados pelos brancos, mas sim pelos próprios negros africanos. E aí que eram deportados e vinham para várias partes do país. Então, se a gente lê o livro Segredo de Redenção, é muito interessante a gente conhecer um pouquinho da história do nosso país e de tudo que aconteceu e esse transplante, né, do Evangelho de Jesus para o Brasil. E esses escravos vieram para aqui para se auto-resgatarem, ou Pedro? De certa forma, porque é o seguinte, esses escravos africanos, eles foram parte da Guerra de 100 Anos, onde houve muita coisa ruim, muita atrocidade, muita matança, muita crueldade. E também de alguns franceses que, na época, lá foram decapitados. Foram milhares de pessoas que foram decapitadas. E eles estavam com essa oportunidade. Como vão fazer com esse tanto de espírito que estão aqui, nessa condição, e para onde que vamos mandá-los? Então, a maioria foram tudo para a África, a terra-mãe, né? E aí, para cá, na condição de escravo, com uma questão também de resgate, pelo que foi feito, pelo que eles fizeram, de certa forma. Assim dá para entender o porquê da escravidão no Brasil, não? De certa forma. Agora, você comentando isso aí, porque eu sempre fui muito assim, gente, como que nós devemos, tanto para os negros como para os índios, o que nós fizemos com eles? E agora você explicando, falando sobre isso aí, é que me abriu bem a mente, porque agora falando assim, não, se eles vieram para aqui, foi para se auto-resgatarem, né? Sim, é um resgate. Eu vou só postar aqui, rapidinho aqui, a questão lá do Brasil, Coração do Mundo, que fala sobre a questão dos negros. É o capítulo 7 desse livro. Então ele traz para nós aqui justamente isso. Né? Olha para você ver aí, só para a gente poder... Olha lá. Os negros do Brasil. Aí, apareceu. Foi, lá, sob o domínio espanhol, Portugal sofria todas as consequências de sua desídia e da sua imprevidência.
A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente maravilhoso. Suas fraldas poderosas cobrem as águas de todos os mares, carreando tesouros do México, do Peru e do Brasil e das Índias, o que fazia afluir para Madrid a mais elevada percentagem do ouro do mundo inteiro. E aí veio a questão, hoje começa com o espírito de Francisco I, que desejava conhecer a exposição testamentária de Adão, que dividiram o mundo entre espanhóis e portugueses, deserdando ele. Então, vem aqui trazendo os relatos, né, dessa condição. Olha lá, esse tempo, a terra do Evangelho não era mais conhecida pela suave de Santa Cruz. A fonte das expressões comuns dos negociantes que vinham buscar suas quatro previsões de pau-brasil, o Senhor prende-se agora ao privilégio das suas madeiras. Aí vem a questão das colonizações e tal. A sanção de Ismael, a escolha de nova expressão, objetivava resguardar a paz, inclusive, dos períodos de Inquisição, que na Europa fomentava os mais endiosos movimentos em nome do Senhor. As cruzadas vieram também nessa condição, e tudo isso veio trazendo essa grande oportunidade. Ismael, se eu me recordo, aqui na leitura que eu tinha feito, ele foi ele reencarnou em Portugal como um dos intelectuais da construção de navios, de cruzar os mares. Então, teve essa oportunidade de vir. Então, ele que automaticamente teve essa... A gente vai vendo as coisas, vai lendo, e assim, nossa, que coisa importante que a gente tem, né? E que nós realmente somos parte integrante desse processo todinho. Sim, com certeza. Inclusive a nossa questão moral, né? Também, que tem muitos aqui que precisam se moralizar, né? Aqui fala que é o seguinte, que Portugal mandou para o Brasil, como questão de extradição, todos aqueles que eram perseguidos, aquelas pessoas que não faziam nada, que estavam devendo a coroa, aquelas pessoas que estavam presas, as mulheres que não tinham a vida regrada, a vida desregrada. Então, esse pessoal todinho, bandidos, ladrões, pessoas de pessoas baixas, vamos dizer assim. Os excluídos. Os excluídos, exatamente. Os excluídos foram todos trazidos para o Brasil. Então, se nós pegamos esse grupo todo, tanto que alguns vieram para o Brasil e receberam títulos, né, de conde, disso, daquilo todo, mas não tinha essa titularidade em Portugal. E aqui se fizeram, como tinham conhecimento, e o povo aqui era tudo cativo, era um povo mais simples, era índios. Tentaram escravizar os índios, não conseguiram escravizar os índios, que os índios não aceitaram, e foram trazendo quem? Os escravos. E os escravos eram como se diz, né? Era um touro, um elefante, mas era cativo, eram pessoas que recebiam ordem, eram chicoteadas, eram maltratadas, e eram escravizados. Então, se a gente pegando um livro do Brasil, Costa do Mundo, a gente assim, é muita coisa assim que a gente, meu Deus, você vai numa história e volta na outra. E o que a gente vai entendendo aí e compreendendo é que está tudo certo, não tem nada errado. Nada errado. Só que no item 13, por exemplo, aqui, fala: foi por isso que os negros do Brasil incorporaram a raça nova, construindo dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos, com as suas abnegações e santificantes, seus planos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. Na pátria do Evangelho tem eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas, escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto a outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais fraternidade. Porque houve a questão de uma junção, né, da questão da espiritualidade, a questão dos negros trouxeram para nós aqui o sincretismo, de uma certa forma, né? Aí houve a questão dessa junção,
da natureza, os espíritos de modo geral. Se a gente voltar lá no primeiro estudo, nós começamos no EAD, a gente vai ver do Deus, do ar, Deus da terra, Deus da pedra, da árvore e tudo, e eles foram trazendo isso, a natureza de modo geral canta. Né? Então a gente vê essas possibilidades. Aí, Vitor, podemos continuar, aí, Vitor. Você... Mas alguém gostaria de comentar sobre esse trecho que foi lido, pessoal? Ou vamos caminhar mais um pouco? Bom, vamos lá então? Vamos. Então a gente parou na página 43. O tópico é: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Esta outra profecia de Jesus complementa as ideias anteriores. Ora, se o Evangelho é a pedra angular, necessária a construção do novo edifício da fé. Deverá ser aceito, estudado e compreendido por todos os povos do planeta. Com o triunfo do Evangelho, a humanidade regenerada do futuro será governada pela prática da lei de amor, ainda que se mantenham as características individuais e coletivas de manifestação da fé. Ocorrerá, inclusive, a esperada aliança entre a ciência e a religião. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias, e Jesus não pertenceu, imprimindo, não pretendeu, imprimindo duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro e outras condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. A vivência da mensagem cristã, em toda a sua pureza, definirá o perfil do religioso que habitará a terra, então transformada em mundo de regeneração. Este religioso não será o escravo do culto que repete maquinalmente as orações do breviário, mas sim o que estuda e compreende as revelações que lhe são transmitidas. A doutrina espírita, na sua feição de cristianismo redivivo, desempenhará papel de agente transformador do processo de mudanças previstas para a melhoria espiritual do ser humano. À luz do entendimento espírita, o cristianismo será vivenciado em toda a sua plenitude. O cristianismo é uma doutrina que precisa de ser aprendida e de ser sentida. Estuda-se a sua ética mais com o coração que com a inteligência.
aquele que não sente em si mesmo a influência da moral cristã desconhece o que ela é, embora tenha perfeito conhecimento teórico de todos os seus preceitos postulados, seus preceitos e postulados. O coração registra emoções. Nossos atos, nossa conduta gera emoções. O cristianismo é a verdadeira doutrina, positiva, visto como é a doutrina da prova e da experiência pessoal. Emmanuel elucida que a cristianização da humanidade ocorrerá após dolorosos processos de renovação social e moral. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Então aqui a gente vê a importância que é dar entendimento, né, às pessoas do que é a palavra de Jesus. Pois afinal de contas, o planeta ainda tem muita maldade, muito orgulho, muita vaidade, muitos outros defeitos, né, por causa da má interpretação com que é feita dessas palavras. Pois aqui ele afirmou para nós que essas palavras, ela é uma verdade absoluta. E essas palavras, né, hão de passar há milênios, né? Tudo passará, só não há de passar, como é que ele falou? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras... A palavra de Jesus não passará. Isso, e ele disse isso por quê? Porque ele falou que a palavra é a verdadeira. E ela, como tendo verdade contida nela, ela só tem apenas uma interpretação correta. As outras interpretações, que são ditas falsas, é que ainda causa, né, a maledicência, causa ainda o orgulho, a vaidade, o preconceito, né? Então é porque, pela falta de não compreender tais verdades, é que o homem ainda permanece no erro. E aí, a partir do momento em que essa mudança for sendo trabalhada em nós, né, nós seremos capazes de compreender a verdadeira mensagem do cristianismo. Porque agora nós temos o conhecimento necessário para tirar, né, das palavras de Jesus o que é verdadeiro, aquilo que é realmente para o nosso crescimento. E aí ele disse aqui para nós que é essa vivência dessa mensagem que vai transformar a Terra neste planeta de regeneração, né? E aí ele trouxe aqui depois para nós a explicação de Emmanuel, né, sobre como ocorrerá essa transformação. E, infelizmente, ele trouxe aqui que será por um processo muito doloroso, né? Pois, afinal de contas, nós, estando, né, num planeta de provas e expiações, ainda necessitamos da dor e do sofrimento para o nosso próprio aprimoramento, né? Pois ainda não temos essa moral tão... não nos elevamos moralmente para poder entender através apenas do amor, né? Ainda nos é necessário o sofrimento e a dor para que possamos entender que as nossas atitudes, as nossas ações ainda não condizem com o Evangelho.
né? Então, o que Emmanuel trouxe aqui para nós é que nós vamos mudar. E o planeta, sim, ele vai ser um planeta melhor do que ele é hoje, do que ele se encontra hoje. Porém, esse processo, ele será um processo doloroso. O fato de, você falou uma coisa muito interessante, o fato de nós estarmos, isso é o que eu acho, nesse instante, vivendo num mundo de expiações e provas, não tem tanta significância que o planeta é que nos cabe, ou que nos abriga por nossa necessidade, absolutamente. Nós estamos aqui mais condicionado à evolução do espírito. Então, o planeta, ele é de expiações e provas. Agora, aquele que habita, ele sabe perfeitamente qual que é a proposta que lhe cabe de evoluir, através de quê? De bom entendimento, através de boas ações, através da caridade, do amor. Tanto que está escrito aqui, à luz do entendimento espírita, à luz do acraseado, à luz do entendimento espírita, o cristianismo será vivenciado em toda a sua plenitude. Esses homens que vocês falaram, que foi dito aí, que o Pedro citou isso, foi o Pedro que falou, vindos da África como escravos, eles tinham o porquê de estarem naquela condição, que em momento algum, embora muito pelo sofrimento, mas a cada um segundo as suas obras, eu lhe transformo, lhe foi proposto, mesmo que diante desse sofrimento, muitas possibilidades de transformação. Tanto que nós tivemos grandes homens, que porque o escravo era aquele qualificado pela cor negra, pelo menos a princípio era, porque eles vinham da África lá, nós tivemos grandes homens. Tivemos. Se nós pegarmos a questão lá dos capelinos, que eles tinham um autoconhecimento, mas o plano que eles viviam era o mesmo, pelo menos o que eu li aí, o plano que eles viviam era o mesmo, expiação e provas, o hobby deles. Então é necessário que nós entendamos isso, que embora nós estejamos nesse instante caminhando nesse hobby, é porque necessário se faz diante da evolução do espírito que nos habita. Porque no campo da regeneração, muito pouca coisa, segundo o que eu li, vai se mudar, vai mudar. O óbvio vai ser o mesmo na sua composição natural. Os rios, as florestas, tudo a mesma coisa. Agora, a mudança vai caber àquele que vai estar habitando naquele exato momento, ainda que cheio dos vícios, mas com uma possibilidade maior e com mais facilidade dessa transição, ou seja, dessa evolução. Lá na questão 7.8 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a respeito disso aí. Quando ele questiona os espíritos lá, sobre o espírito que viveu num plano, ou seja, no nosso caso, se ele pode voltar a viver num plano, digamos, primitivo, num plano mais aquém do que ele está. Os espíritos são claro que sim, mas em missão, que é o nosso caso. Nós estamos cumprindo uma missão aqui. Qual que é a nossa missão? O que está escrito lá no próprio Livro dos Espíritos, na questão 67. Qual é o objetivo da reencarnação? Então, nós estamos cumprindo uma missão aqui, que é de dar evolução, né, a esse espírito que nos habita. É a lei de progresso, né, Tony? Entendeu? Também. Tanto que Kardec ele ainda tufa, peraí. E aí a questão 7.8, ela tem a pergunta B. Quando ele recebe como resposta diante do que ele condiciona na pergunta, que o espírito
estaciona e não retrograda, ou seja, todo o cômputo daquilo que ele até então já adquiriu, por qualquer mundo que ele vá, ainda que no mundo inferior ao atual, aquilo ali sagrado, ninguém tira dele. Ninguém tira dele. Entendeu como? Sim. Então, é exatamente o que eu entendo a respeito disso aí. Do nosso planeta aí, que deu e vai dar muito sustento em todos os campos. Eu não sei se vocês sabem, presta atenção no que eu vou dizer, que vocês depois consultam aí. Eu não sei se vocês, é evidente que sabem. Você sabe qual que é o celeiro alimentício da Europa? Não, na atualidade não. Não, não é na atualidade, sempre foi, desde que se tem ideia do que é a realidade. Está passando agora por uma destruição violenta pela Rússia lá. A Ucrânia? O maior produtor de sementes da Europa. Pra vocês terem ideia. Agora, nós entendemos, estamos vendo uma situação que existe lá uma questão daquele homem lá ante as suas necessidades, da sua falta da sua infelicidade, mas alguma coisa, tudo tem uma razão de ser, sabe? Então, se lá esse país está sendo destruído, lá como que é qualificado, depois vocês fazem uma pesquisa, como o maior produtor, maior celeiro de produção de sementes da Europa, o Brasil, ele além de ser aqui, no nosso hemisfério, ele vai muito mais além, conforme nós vimos aí, o que o Emmanuel falou lá desse alemão que o Pedro deu aí, ó. Entendeu aí? Bolt. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a de facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. E potencialidade para isso o Brasil tem, né, Toninho? Não, isso não tem a dúvida nenhuma. Gente, nós vamos ter que... Basta nós fazermos um pouquinho, cada um. Trabalho em equipe, né, Darcy? Cada um fazendo a sua Sim. parte, junta tudo que fica legal. Exatamente. Nós vamos crescer assim. Aí acabou hoje o roteiro 3, né? Acabou. Sim. Aí, Próximo vamos fazer... roteiro 4, Sinais dos Tempos. E o próximo estudo é no dia 13. Exato. Ai, graças a Deus. Nós podemos ver aí, ó, quem pode fazer para a gente a prece, né? Para a gente poder estar interrompendo isso de hoje. Cadê a dona Helena? Olha ela aí, ó. Eu estou aqui, minha internet está oscilando muito, eu vou começar, se terminar, se cair, você continua. Tem a Carla aí, ó. Tá bem ruim mesmo. Tá. E aí, jogar a roda, dona Helena. Quer que eu faça? Eu acho que é a Carla mesmo, viu? Estão me ouvindo? Sim, Claro, Sim. muito bem. pode ir lá. Alto e claro. Então vamos lá. Agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estudo, né? Por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em pensamento. Que Jesus possa iluminar nossos passos, nossos caminhos, que a espiritualidade maior também, que nossos amigos espirituais possam nos orientar sempre, ajudando no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ambiente, e que na próxima semana estejamos reunidos novamente, em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Assim Graças seja, a Deus. graças a Deus.